Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu gostaria de começar esse episódio te perguntando: você já percebeu como, na maioria das vezes, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, mas mesmo assim, a gente não faz? Tipo, você acorda sabendo que precisa começar aquele projeto novo no trabalho, ou que precisa finalizar o roteiro do podcast para poder gravar a tempo de postar. Você acorda sabendo que precisa estudar para aquela prova, sabendo que já passou da hora de se matricular naquele curso que você tanto quer fazer, ou de investir naquele sonho, ou até mesmo de tirar uma ideia do papel. Você sabe que precisa ter aquela conversa difícil, organizar a vida, cuidar da saúde, dar o primeiro passo. E no fim do dia, ou pior da semana, você fez um monte de coisas. Olha, e eu sempre faço um monte de coisas, e imagino que você também. A gente só acaba respondendo várias e várias mensagens, resolvendo pendências menores, se ocupando, se distraindo, mas acabamos não fazendo exatamente aquilo que realmente importava, sabe? E o mais inquietante disso é que a gente sabe o que precisava ser feito, a gente tem total consciência. Não foi falta de informação, planejamento ou de capacidade em si. Foi outra coisa. E essa outra coisa, invisível, silenciosa e muito mais profunda do que parece, é o que eu quero conversar aqui hoje. Esse episódio não é sobre mais uma lista de produtividade ou sobre disciplina ser tudo. Eu realmente acredito nessas coisas, mas também é sobre entender o porquê que a gente se sabota, mesmo sabendo que isso vai nos fazer mal depois, sabe? É sobre aquela distância brutal entre o que a gente quer ser no futuro e entre o que a gente está sendo agora, nesse exato momento, porque procrastinação não é preguiça. É um conflito interno, é um debate silencioso de quem eu sou hoje e de quem eu digo que você é amanhã, entre o conforto do agora e a responsabilidade do futuro. É uma forma sofisticada de autoproteção que muitas vezes se transforma em autodestruição. E eu acho importante começarmos por um dos lugares que talvez é mais difícil para mim, que é reconhecer que não é sobre não saber o que fazer, mas é sobre não conseguir fazer o que já sabemos. E a procrastinação ela não é um problema de gestão de tempo em si, ela é um problema de gestão emocional. Uma pesquisadora chamada Pierce, que escreveu o livro The Procrastination Equation, descobriu que a gente não adia tarefas porque elas são difíceis. A gente adia porque elas nos fazem se sentir mal. Pensa comigo, quando você está evitando começar aquele projeto no trabalho que você tanto almeja, o que você está evitando de verdade? O medo de falhar? A ansiedade de não estar à altura? O tédio de ser algo repetitivo e você acabar não gostando? Ou sei lá, a insegurança de não saber por onde começar? Tem uma cena em The Good Place, que é uma série que eu gosto, que talvez ilustre perfeitamente isso. O Tid é um personagem que é literalmente paralisado pela sua indecisão, que tão indeciso a ponto dele não conseguir decidir o seu frozen yogurt. Eu sei, parece bobo, mas não é. Nessa cena, ele não tá tendo dificuldade em apenas escolher o seu iogurte. Ele tá tendo dificuldade com o medo de fazer a escolha errada, com a responsabilidade de decidir, com o peso de eliminar todas as outras possibilidades se ele fizer aquela determinada escolha. E por isso eu te pergunto: qual tarefa você está evitando hoje? Que sentimento surge quando você pensa em começar essa atividade? É medo? Tédio? Ansiedade? Uma frustração que vem muito antes de você, ao menos, tentar? Porque quando a gente entende que a gente não está fugindo da tarefa em si, mas de um sentimento, tudo muda. Você é capaz de fazer coisas difíceis. O que você não consegue fazer é coisas difíceis enquanto você tenta também não sentir nada ao mesmo tempo. E aí vem uma pergunta que talvez nos incomode. Se o problema são sentimentos, por que a gente insiste em escolher os piores caminhos para lidar com eles?
Existe um conceito em economia comportamental chamado viés do presente ou comportamento temporal. Basicamente, a gente valoriza absurdamente mais prazer agora, nesse exato momento, do que um benefício futuro, mesmo a gente sabendo de forma racional que o futuro vai chegar. Quando eu estava pesquisando sobre esse tema, eu vi que no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é um livro que eu ainda não li, o Daniel explica que tem dois sistemas de pensamento. O sistema 1, que é o rápido, emocional, intuitivo, e o 2, que é lento, deliberado, racional. Adivinha qual vence quando você está decidindo entre começar a trabalhar ou ver só mais um videozinho? O problema é que seu cérebro trata o você de amanhã como uma pessoa completamente diferente. Literalmente. Estudos mostram que quando pensamos no nosso eu do futuro, ativamos as mesmas áreas cerebrais que usamos para pensar em estranhos. Então, quando você pensa, eu vou fazer isso amanhã, o seu cérebro, na verdade, está pensando, eu vou deixar para outra pessoa que nem conheço lidar com isso. E tá tudo bem. E amanhã, quando você se torna essa pessoa, você repete esse mesmo processo. No filme O Quarto de Jack, tem uma frase que fala: Eu tinha medo de que você aceitasse o passado e ele destruísse o presente. E às vezes a gente tem tanto medo de enfrentar o que precisa ser feito que a gente sacrifica todos os possíveis futuros para manter o presente ali confortável, sabe? Mesmo que esse conforto seja apenas uma ilusão. Por isso, eu te sugiro a criar empatia com o seu eu do futuro. Escreva uma carta para a pessoa que você vai ser daqui a um ano. O que você quer que ela sinta? Grata por você ter começado? Aliviada? Ou frustrada, de novo, carregando mais pesos? A gente ama a ideia de transformação radical. Segunda-feira, eu vou acordar às 5 da manhã, malhar, meditar, trabalhar 8 horas focada, comer de uma forma super saudável, vou dormir cedo. Nossa, vou fazer um milagre. E sabe o que acontece na terça? Nada disso. James, nos Hábitos Atômicos, ele tem uma frase bem interessante sobre isso. Ele fala que você não eleva o nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Isso é muito verdade, sabe? Porque não importa o quanto você quer mudar, importa a estrutura que você cria para aquela mudança ela se tornar possível, sabe? Para ela se tornar inevitável. O problema da procrastinação é que a gente tem um sistema perfeito para ela. O celular ele fica do lado da cama, notificações ligadas, ambiente de trabalho cheio de distrações. Nenhuma estrutura de responsabilidade, nenhum ritual de início. A verdade é que você não precisa de mais motivação. Você precisa de menos ficção. Por isso eu te pergunto: o que você quer mudar no seu ambiente, hoje, agora, nesse momento, que vai tornar mais difícil você procrastinar e mais fácil de começar? A gente precisa mudar os nossos ambientes para poder fazer isso se tornar realidade, sabe? Porque não é sobre força de vontade, é sobre um designer ambiental. E hoje meu ambiente, minha casa em si, é muito fácil eu procrastinar aqui. Talvez esteja na hora, assim, de eu mudar para que eu também consiga evitar realmente de procrastinar tanto. Por exemplo, esse episódio está atrasado há uma semana e antes eu conseguia postar fielmente toda semana. Então, o que eu posso fazer para mudar isso? E com isso eu queria deixar uma diquinha que eu já falei, eu sei, outras vezes, mas que talvez para mim eu acho que é importante falar de novo. Existe uma regra dos 2 minutos. Os hábitos, eles podem ser construídos dessa forma, sabe? Qualquer hábito, ele pode ser reproduzido numa versão pequenininha, de 2 minutos. Não é sobre ler um livro inteiro, não é sobre escrever um relatório, abrir um documento, estudar por 3 horas. É ser realmente radical na sua escolha de hábito, sabe? O cérebro, ele odeia começar. Imagina ter que começar com algo gigantesco e chato que vai te mudar por completo. Te tira da sua zona de conforto, sabe? Não é tão fácil.
Por isso, tenta fazer em 2 minutos um hábito que você gostaria de começar. Porque ele consegue, o seu cérebro, fazer qualquer coisa em 2 minutos. E outro ponto importante sobre esse assunto é que, às vezes, a gente procrastina porque fazer o que precisa fazer significa se tornar uma pessoa diferente. E essa transformação, ela nos assusta. Se você sempre foi uma pessoa desorganizada, começar a ser organizada pode parecer estranho, como se você estivesse traindo uma parte de si mesmo. Assim como se você foi sempre criativo caótico, estabelecer uma rotina parece matar a sua essência. No livro A Coragem de Ser Imperfeito, que eu já falei várias vezes, a Benê fala sobre como a gente se apega às narrativas sobre nós mesmos, mesmo quando elas nos limitam. Porque essas narrativas são conhecidas e seguras. Elas se tornam a nossa identidade. Você já pensou que quando você procrastina aquele projeto que pode mudar sua carreira, talvez não seja medo de falhar? Talvez só seja medo de ter sucesso e de se tornar uma pessoa com sucesso. Porque essa pessoa vai ter responsabilidades diferentes do que você tem agora, expectativas diferentes, uma vida diferente. E por isso eu te pergunto: que parte da sua identidade você precisa deixar morrer para se tornar quem você quer ser? E por que isso é tão assustador? Porque muitas vezes iremos reescrever a nossa narrativa no presente, não no futuro. Eu não vou me tornar uma pessoa produtiva, mas com certeza eu sou uma pessoa que faz o que precisa ser feito. Uma escolha de cada vez, sabe? Não faço tudo de uma vez. Um passo de cada vez. A identidade, ela muda conforme a ação repetida que a gente faz. Não com uma decisão única que eu tomei na minha vida e é isso para sempre. E por fim, eu gostaria de trazer aqui um ponto ainda mais difícil, que a procrastinação é sobre o medo de que, no fundo, a gente não seja suficiente. Muitas pessoas acabam procrastinando não porque não se importam, mas justamente porque se importam demais. Você nunca começa, nunca falhará. Se você nunca termina, nunca ficará vulnerável ao julgamento. Se você sempre tem a desculpa de, eu fiz correndo, não deu tempo, você protege a sua autoimagem. Porque se você realmente estivesse tentando, dado o seu melhor e ainda não fosse o suficiente, talvez isso fosse insuportável. Por isso, vou propor um desafio para nós. Nos próximos 15 dias, a gente vai tentar fazer algo intencionalmente mal feito. Escreve um parágrafo ruim, faz um desenho ruim, cozinha algo de forma totalmente errada. Pratique a sua imperfeição, porque você precisa treinar seu cérebro para entender que mal é infinitamente melhor do que não fazer. E você deve estar se perguntando, como que a gente cria então consistência quando tudo parece, nossa, uma muralha gigantesca, muito difícil, né? Que a gente está procrastinando em si. Bom, vou te contar um segredo. A motivação, ela é consequência, não causa. A gente espera sentir vontade de fazer alguma coisa para realmente começar. Mas a neurociência mostra totalmente o oposto. A vontade, ela vem depois da ação. Você começa, mesmo sem vontade. Faz isso por 10 minutos. Aí o seu cérebro entende: nossa, isso é legal. Gostei do que a gente está fazendo. E aí a gente libera dopamina. E aí sim a motivação ela chega. O autor Jeff Handen, acho que é assim que fala, chama de falácia da motivação. Pessoas consistentes não são mais motivadas. Elas simplesmente criam mecanismos que não dependem da motivação. No livro A Guerra da Arte, de Steven, ele chama isso de resistência, com R maiúsculo. Aquela força inevitável que sempre aparece entre você e o trabalho que importa. Ele diz que profissionais trabalham apesar da resistência e amadores esperam que ela vá embora. Só que o problema é que ela nunca vai. A verdade é que talvez você nunca vai estar pronto. Você nunca vai sentir que é a hora. Essas são apenas ilusões que a resistência usa para te manter parado. A única hora é agora, e ela sempre foi. E para criar um sistema anti-procrastinação real, eu diria para você começar criando um ritual de início. Sempre com a mesma ação antes de começar.
como café, música, 5 respirações. O cérebro associa o ritual como agora é hora de trabalhar, sabe? Além disso, eu falaria para você fazer a regra do primeiro passo ridículo. Tão fácil que é impossível não fazer. Tipo, eu só vou abrir o arquivo. E aí eu só vou escrever uma palavra. E eu só vou ler um parágrafo. São ações tão pequenas, tão básicas, que é ridículo você não fazer, sabe? Falaria também para você estipular um time boxing. Não, eu vou trabalhar até terminar. Quando a gente diz essa frase, o nosso cérebro não entende quando quer terminar. Então ele meio que vai procrastinando junto com você. Então, se a gente começar a falar, vou trabalhar até 25 minutos, ele entende um fim. Ele entende que é um desconforto temporário. E por isso, ele se torna mais motivado durante aquele tempo. E por fim, eu falaria para você ter uma responsabilidade externa. Falar para alguém o que você vai fazer hoje. Não amanhã, mas eu vou fazer hoje. E reportar se você fez ou não fez. Essa verbalização faz com que a gente seja mais responsável e cumpra o que a gente falou. E para fechar esse episódio, eu queria te perguntar o que realmente está em jogo quando você procrastina. Sendo direta, quando você procrastina, você está não só adiando uma tarefa, um item da sua lista que você não cumpriu. A verdade é que você está adiando a vida que você poderia estar vivendo. Isso é muito doloroso para mim. Sabe aquele livro que você gostaria muito de escrever, mas nunca começa? Não vai se escrever sozinho. Aquela carreira que você tanto quer mudar, mas é mais fácil reclamar do que agir? Cada dia que passa é menos um dia na carreira que você deseja. Lembra daquele projeto, da conversa, daquele sonho? O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui a um ano, você vai ser um ano mais velho. A única pergunta é: você vai estar mais perto ou mais longe do que você quer ser? Eu vi que no livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, tem um compromisso que é muito impactante para mim, que é faça o seu melhor. Não perfeição, não resultado, o seu melhor, que muda dia por dia. Alguns dias fazer 10% do planejado é o seu melhor. E tá tudo bem. É melhor do que zero. Assim como há dias que você fará 100%. Lembre-se, você não precisa realizar todos os sonhos de uma vez. Vocês precisam escolher um hoje e dar o primeiro passo. Um passo ridicularmente pequeno. E amanhã, mais outro. E talvez daqui 10 anos você estará onde gostaria que estar tipo hoje, sabe? Onde você sempre sonhou. Pois a procrastinação não é sobre tarefas. É sobre o tempo que a gente perde, sabe? E tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar. Hoje eu te recomendo que antes de dormir faça uma coisa que talvez amanhã você agradeceria. Não precisa ser nada grande, sei lá, prepara a sua roupa para você ir treinar, deixa a sua mochila pronta para não chegar atrasado no trabalho, crie uma primeira frase do seu livro ou escreva aquele e-mail que você está enrolando. Uma vitória microscópica. Porque a transformação ela não acontece quando você só se decide. Ela acontece quando você para de esperar de estar pronto e começa de qualquer jeito. A vida que você tanto quer pode estar no seu começo. Se esse episódio fez algum sentido para você, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, o que mais te marcou nesse episódio. E se você ainda não me segue aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora, assim você não perde nenhum vídeo que sai toda semana. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui e até a próxima.